Inventário, testamento, doação com usufruto ou holding? Essas são algumas questões que hoje o doutor Jossam Batistucci vai falar para a gente no nosso Café com Ideias. É sempre uma delícia estar aqui com você, saboreando o que há de melhor e com assuntos tão recorrentes, né, doutor? Obrigado, Júlia. A recíproca também é verdadeira, né? Além do café saboroso, de fato, os temas inerentes ao patrimônio, inerente à vida e à sucessão familiar, a organização patrimonial das pessoas, é algo que todos nós brasileiros devemos pensar mais a respeito. Agora, na verdade, a gente não pensa porque aqui no Brasil existe uma cultura muito diferente daquela, por exemplo, existente aí na Europa ou então nos Estados Unidos, não é, doutor? Sim, não há uma cultura. Nós não vemos isso no dia a dia jurídico, né, ou fora mesmo dos escritórios, pessoas preocupadas, não é comum, né? Existem algumas exceções, mas não é comum nós pensarmos no pós-vida, né? Após a morte, como organizar o patrimônio, como procurar deixar herdeiros com uma condição melhor, tanto de decisão a respeito dos bens, quanto também questão financeira e organizacional. Aliás, você tem visto alguns exemplos bem diferentes aqui no seu escritório, né? Que você esteve me citando agora há pouco. Sim. Existem situações muito peculiares, por exemplo, como um cliente que mora na Alemanha. Ele, pela própria característica dele, né, e da própria sociedade a qual ele já está inserido, onde eles pensam, por exemplo, como organizar o patrimônio para deixar o seu patrimônio pessoal para uma fundação em prol desta família dele, né, para a educação dos seus sobrinhos, netos, tios, enfim, das pessoas que quiserem usufruir para crescer. Ou então preocupação dele, por exemplo, em como decidir sobre a vida dele, mas isso é a legislação alemã, como decidir sobre a vida dele em caso de um coma prolongado, irreversível, né? Então ele decidindo se ele quer ou não sobreviver, dependendo da situação que ele estiver enquadrado do ponto de vista médico. Certo. Doutor, voltando aí à questão do inventário, existe um lado negativo do inventário? Existe, porque se a gente pensar que é possível organizar o patrimônio em vida para deixar mais bens aos seus herdeiros, então sim, é um lado negativo ou um lado em prejuízo financeiro, nós deixarmos para que as soluções sejam dadas pela justiça, enfim, que sejam decididas pelo juiz, depois que você já se for, né? Além disso, há um ponto muito delicado, que é o possível conflito deixado para a família. A partir do momento que o pai ou a mãe deixa de estar vivo, pode um ou outro filho, um ou outro herdeiro, deixar de honrar com aquele dever, né, para com os pais de respeito e passar a gerar uma confusão em cima dos bens. Às vezes, Júlia, são poucas coisas. A gente não está falando, às vezes, de um patrimônio de milhões de reais. Às vezes, uma casa é o suficiente para gerar confusão por qual valor vai ser vendido, como que vai se dar isso, etc. Então, quando as famílias podem, em vida, organizar-se, seja por meio de testamento, de doação individual desse patrimônio para cada um dos filhos, quando há mais de um, ou a criação de uma empresa por meio da holding, para poder alocar esses bens e aí distribuir, né? E aí essas pessoas já vão ser herdeiras, né? Já são herdeiras e passarão a ser titulares dessas cotas. Enfim, tudo de uma maneira organizada, com várias características jurídicas que podem ser implementadas. Isto facilita, né, após o falecimento e deixa os herdeiros numa condição emocional e também patrimonial muito melhor. Por isso que deixar os bens simplesmente como inventário, né, após o óbito, após o falecimento, é uma situação que pode ser muito prejudicial. Com certeza. Obrigada mais uma vez pelas respostas. Mais uma vez, uma entrevista extremamente informativa aí para os nossos telespectadores. Obrigada mesmo, doutor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E nós continuamos, porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. Até já!